Estamos aqui para mais uma aula do Home Bio e hoje nós vamos falar sobre algum tema que talvez você já tenha lido aí. Qual que é o tema em algum lugar por aqui? É bem provável, né? E qual será esse tema? Bom, vamos falar sobre mitose. Você já ouviu falar em mitose? Será que vocês já viram nesse mesmo canal, Home Bio, alguma coisa sobre mitose? Vai estar linkado no card aí, vai aparecer em algum canto desse vídeo aqui, beleza? O vídeo que já foi feito nesse canal, né, que o Renan fez para vocês, para falar sobre a mitose. Então a ideia aqui é revisar a mitose e, será que é só mostrar as mesmas coisas que o Renan já mostrou? Bom, imagino que não. Vocês têm alguma noção do qual que é a função da mitose? Bom, por que a gente fica realizando mitose? O corpo faz mitose porque ele acha legal? Bom, a mitose ela atua para regeneração, para renovação de tecidos, né? Então, a regeneração, se acontece alguma ferida, e aí para retomar o tecido que foi ferido, regeneração ocorre através da mitose. Mitose é a forma básica da proliferação celular, da divisão celular, certo? Então, o ciclo celular, ele tem na mitose a sua etapa na qual vai ocorrer, de fato, a divisão celular. A renovação de tecidos, então, a nossa pele, ela se renova, porque o tecido vai ficando velho e daí formam-se novos tecidos. E também, né, para o crescimento em organismos multicelulares. Organismos multicelulares têm várias células. E para que ocorra o crescimento, bom, é preciso aumentar a quantidade de células. Isso ocorre através da mitose. E a mitose é isso aí que vocês estão vendo. Tá? Viram? Beleza? Podemos ficar por aqui, por hoje? Eu acho que não, né? Bom, agora vocês podem ver ela um pouquinho mais devagar, tá? Então, já o GIF começa de novo. Ó. Acompanha comigo. Observem o GIF, contemplem. Agora terminando mais ou menos, e mais ou menos é isso, tá? Vamos esperar o GIF começar de novo. Ó. Segura aí, calma. Quem sabe faz ao vivo, hein? Então vamos esperar. Ó. O material genético se condensou. E ele se condensou, ele tá ali, né? Estão acontecendo alguns processos, formação de proteínas, coisas ali, processos bioquímicos na célula, e daí ocorre a separação, né, desse material genético que estava duplicado. Peraí. Vamos explicar isso com calma. Então, vocês provavelmente já viram isso aqui, mas o que acontece nessa tal dessa mitose? Deixa eu pegar uma canetinha aqui para a coisa ficar mais bonita. Paciência, que a aula é gravada, mas para mim ela é ao vivo. Eu cliquei na caneta, bicho. Vamos. Tá. Então, nós temos, antes de ocorrer a mitose, a gente tem uma etapa importante chamada de intérfase. E o que é a intérfase? É a fase intermediária, a fase entre uma mitose e outra. E a mitose, ela ocorre, então, na verdade, na menor parte do tempo do ciclo celular. Nossa, mas então a mitose ocupa, tipo, 1/4, 25% do ciclo celular? Não é bem assim, já eu mostro isso em função do tempo, mas vamos lá. O ciclo celular, ele começa, de fato, com o crescimento na fase G1. Na fase G1, então, ocorre o crescimento da célula e o aumento do número de organelas, certo? Associado a isso também uma intensa síntese de RNA e proteínas. Os cromossomos, na situação, eles estão simples, beleza? Então, os cromossomos existe uma quantidade básica, uma quantidade única de cada cromossomo. E uma etapa muito importante aqui no G1, na parte G1, é o G0. O G0 é um ponto de checagem. É para verificar se está tudo certinho, tudo ocorrendo certo, se não tem nada fora do lugar, porque se seguir daí para frente, bom, é muito difícil parar o ciclo celular
se passar de G1. Ah, G1, assim como G2, vem de gap do inglês, que significa mais ou menos intervalo. Então, é uma etapa de intervalo, mas não significa que não tem nada acontecendo. Como eu falei, a célula está crescendo, o material genético está sendo duplicado. Bom, na verdade, o material genético ainda não começou a ser duplicado, né? Mas está aumentando a síntese de RNA e proteínas e o número de organelas. Está preparando para a duplicação do DNA, do material genético, e é aqui na fase S que o material genético é de fato duplicado. A fase S ela é a mais longa da intérfase e dura 10 horas, beleza? E aí, o que acontece nela? Ocorre crescimento, né, da célula ainda, mas principalmente a duplicação do DNA, além de duplicação dos centríolos. Centríolos, bom, existe uma célula, vou fazer um desenho aqui, existe uma célula e ela tem uma organela numa célula animal, tá parecendo um ponteirinho de relógio fora do lugar, ela tem uma organela que é chamada de centríolo, tá? Na verdade tem um par de centríolos e esses centríolos vão se duplicar e aí vai ficar mais ou menos um de cada lado da célula, tá? Para que ocorra a mitose. Eu vou mostrar isso, onde que está isso na célula. E tem então a fase G2. A fase G2, nela ocorre crescimento e preparação, né, para a divisão celular. Os cromossomos ali estão duplicados, então isso antecede a mitose e ocorre mais um ponto de checagem, mas ali, daí para frente já o negócio é praticamente impossível de parar. E daí entra a mitose, que aparentemente nesse gráfico, esse gráfico de pizza que vocês estão vendo, ela dura 25%, ela ocupa um quarto desse gráfico, ela dura um quarto do tempo. Mas eu falei que S dura 10%, ou dura 10 horas. Calma, como assim? Vamos ver que a etapa, cadê G1? A etapa G1, ela dura em torno de... eu não sou obrigado a decorar isso, não. Calma aí que eu vou pegar aqui, tava anotado certinho. 9 horas, beleza? 9. Vou marcar a unidade de medida em horas, só aqui, depois eu vou marcar mais não. A etapa S, ela dura 10 horas. Muito difícil escrever 10 aqui. A etapa G2 dura 4 horas e meia. E se a gente somar 10 com 9, dá 19, com 4 dá 23, mais meio, 23,5. 23,5 horas, sobrou meia hora. A mitose, bom, se a gente pensar, agora estou afirmando para vocês que esse ciclo dura um dia, né? A etapa da mitose, que nós vamos ver, vamos revisar nessa aula, né? Talvez acrescentar algumas informações. Ela dura 30 minutos. Tá? Não vou escrever o S, não. Vou escrever assim. Ela dura 30 minutos, a mitose. Então, agora a gente vai poder olhar para cada etapa da mitose, porque a mitose é um processo que tem basicamente 4 etapas. Vocês estão vendo, eu marquei 5 pauzinhos já, né? Mas essa daqui, ela é um intermediário, alguns autores consideram ela e outros não. Calma lá. Então, nós já vimos a intérfase e agora vamos falar de cada uma dessas etapas. Células filhas não é uma etapa, células filhas é o resultado desse processo, beleza? Então, a prófase é a primeira etapa da mitose e, antes disso, vamos olhar para elas todas novamente. Vamos então, as etapas da mitose são a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase. Bom, eu sempre, hoje dando aula, eu tenho muita dificuldade de decorar a sequência. Então, eu uso um macete, tem um macete que entrou na minha cabeça e que não sai mais e pode ser muito útil. Então, o macete, para que vocês nunca se esqueçam qual é a sequência das etapas da mitose, é prometa, Ana, telefonar. Prometa, Ana, telefonar. Tá? Prófase, metáfase, anáfase, telófase, prometa, Ana, telefonar.
pró do prometa está na prófase, meta do prometa está na metáfase, ana em anáfase e telefonar, na verdade, vem só o telófase. E, sério, eu preciso muito desse macete, porque eu dando aula é bem provável de eu me perder na sequência. Então, a prófase é a etapa na qual inicia-se a condensação dos cromossomos, ocorre a migração dos centrosomos. Centrosomos é o que eu tentei desenhar um pouquinho atrás ali, tá? São essas estruturas aqui, que são os centríolos acrescidos de algumas proteínas, tá? São basicamente os centríolos, mas um pouco mais elaborados. Assim chamamos eles de centrosomos, e eles são importantes para que os cromossomos que foram duplicados sejam divididos igualmente na formação das novas células. E com a migração dos centrosomos, forma-se o fuso mitótico, que é essa linha pontilhada aqui que vocês estão vendo entre os centrosomos, tá? Que está representado aí. Então, os cromossomos duplicados começam a condensar, o que significa que eles começam a ficar muito concentrados, entendeu? Começam a se condensar ali. E o nucleolo desaparece. Isso é uma etapa importante também da mitose, da prófase, né? O nucleolo desaparece. Então a gente não vai ver mais o núcleo. Na verdade, de fato, o núcleo começa a se desfazer. Então, se a gente olhar no microscópio, putz, que pena, né? Que a gente não pode ir para o laboratório ver no microscópio, né? Bom, se a gente olhar no microscópio, a gente vai ver que a gente não consegue visualizar exatamente o núcleo, como a gente vê em outras células, quando a gente está tratando de todas as etapas da mitose, na verdade, mas especialmente da prófase. A gente sabe que é a prófase porque ela tem mais ou menos o formato ainda da concentração em uma circunferência, o DNA concentrado em uma circunferência, mas não tem mais a delimitação do núcleo. E essa etapa em que o núcleo começa a se desfazer, algumas pessoas chamam ela de prometáfase, tá? E, bom, geralmente a gente não considera isso como uma fase específica da mitose. Ela é uma etapa entre a prófase e a metáfase, na verdade é a etapa final da prófase. E, dado o final da prófase, inicia-se a metáfase. Na metáfase, a condensação dos cromossomos vai ser assim, vai chegar no máximo da condensação. E o que é a condensação dos cromossomos? Espera aí. Cromossomos são um conjunto de DNA. Tá? Cromossomo é um montão de DNA formando uma estrutura que muitas vezes lembra um X. Tá? E os cromossomos, então, são formados por DNA. Esse DNA ele é associado a histonas, que são estruturas proteicas. A associação de DNA com histonas forma cromatina, beleza? E a cromatina, bom, melhor ela está descondensada, mas ela se condensa e ela forma os cromossomos, e os cromossomos podem se condensar ainda mais. Condensar é compactar a estrutura, digamos assim. Outra coisa importante para a gente visualizar sobre os cromossomos é que existem, por exemplo, cromossomos homólogos. Então, bom, nós temos 46 cromossomos, 23 pares de cromossomos. Tá? A gente não tem 46 cromossomos, cada um com uma especificidade. Na verdade, a gente tem 23 cromossomos do mesmo, em pares. Significa que desses 46 sempre tem 2 do mesmo tipo, exceto nos cromossomos sexuais, que no caso dos homens, no caso das pessoas que nascem, né, biologicamente do sexo masculino, melhor dizendo, elas têm o cromossomo X e o Y. Tem exceções, enfim, não estamos aqui para falar de genética hoje, vamos ser objetivos. Então, o centrômero é essa região central e ela vai ter alguma importância nesse processo que talvez a gente já vai ver, tá? E com a duplicação dos cromossomos, bom, se temos cromossomos homólogos, continuamos tendo cromossomos homólogos, mas agora temos cromátides irmãs. Então, aí que forma, na verdade, na hora do processo da duplicação, isso que remete a um X, beleza? Então, normalmente são só duas estruturazinhas separadas.
E aí, na metáfase, os cromossomos eles são alinhados e eles formam a placa equatorial ou placa metafásica. Tá? Eles são alinhados ou condensados, né? Bom, já condensados, eles são alinhados no equador. Como assim? Bom, a gente chama essa placa de placa equatorial metafásica, por isso dizendo aqui que eles são alinhados no equador. Já disse que a máxima condensação dos somos nessa etapa. Aqui nós temos os centrosomos, beleza? Parecendo um solzinho, sim, mas não deixe isso desfocar. Não pense em Teletubbies, apesar que ninguém que está assistindo essa aula, né, com a idade que vocês devem ter, galera do ensino médio aí de hoje em dia, não sabe, nem sabe o que é Teletubbies, isso é cringe. Bom, e aí, por que eu mostrei mais ou menos como é a estrutura do cromossomo? Porque ele tem essa região centrômero, que é a região, bom, é o que faz, basicamente, que as cromátides irmãs se liguem, que são cada uma, né, ó, se eu dividir aqui, de um lado eu tenho uma cromátide irmã e do outro tem outra cromátide irmã, porque o cromossomo foi duplicado, o material genético foi duplicado, e o centrômero, então, ele está unindo essas cromátides irmãs. Aqui, então, o cinetocoro, que é um complexo proteico, tá? Um complexo de proteínas, de microtúbulos, proteínas estruturais, vai estar ligado aí e associado ao fuso mitótico, tá? Essas linhas todas aqui. O cinetocoro é que vai separar as cromátides irmãs e levar cada uma para um lado, tá? Como podemos ver aqui, nossa, disfarça que ficou todo o desenho aí solto. Também aqui simplificado, então o core é um complexo de proteínas, oh meu Deus, risquei em cima. Um complexo de proteínas, né, de microtúbulos, que vai desfazer o centrômero vai separar as cromátides irmãs. E com a separação das cromátides irmãs, nós temos então a anáfase. Na anáfase, as cromátides irmãs então estão sendo puxadas pelas fibras do fuso, e aí cada lado vai ficar com uma cópia de DNA, com uma cromátide com a parte do DNA, e aí, bom, vai voltar para o que era em cada lado, como a quantidade de material genético que tinha numa célula inicialmente. E, bom, é isso, não tem exatamente muito o que ver aqui. Vejam que cromossomos irmãos ou cromátides irmãs migram para polos opostos, né? A gente chama de polos, se aqui era o equador, semelhante a um planeta. Se tem a linha do equador, tem polos nas outras extremidades, né? Dos lados paralelos aí, extremos à linha do equador. É isso? Sim. E na telófase, vamos lembrar? Prometana telefonar. Prófase, metáfase, anáfase, telófase, telefonar é a última. Na telófase ocorre a desconexão do DNA e também o reaparecimento do envoltório nuclear e do nucleolo. E aí a célula pode retomar a síntese proteica, mas para finalizar, e ainda não acabando a aula, calma que vem coisa boa por aí, galera. Para finalizar, ela precisa realizar essa citocinese, que é a divisão citoplasmática. Citocinese, cinese vem de separação, de divisão, e cito vem de célula. A citocinese ela pode ocorrer de duas formas, gente. Se liga aqui, se liga aqui. Ela pode ser centrífuga ou centrípeta. Bom, na verdade, centrífuga vem de centro e fuga. Tá, bom. Sem enrolação, centrífuga significa fuga do centro. É justamente isso que significa, tá? Então, a citocinese centrífuga é uma que ela está ocorrendo do centro para o meio externo. Ela começa aqui no centro e vai para o meio externo, como essas setas já estão apontando, não sei porque eu estou desenhando outras setas em cima. Mas ela é centrífuga porque ocorre do centro para fora, ou de dentro para fora. E na citocinese centrípeta, esse peta, ele significa buscar. Então, a citocinese centrípeta é a que procura o centro. Então, nesse caso, as setas
estou apontando para o centro porque ela ocorre de fora para dentro. Quando ocorre cada uma delas? Bom, numa célula vegetal, a citocinese é centrífuga, ela ocorre de dentro para fora. Acho que deu para entender pela minha explicação. Centrífuga significa fuga do centro, né? De dentro para fora, do centro para fora. E a citocinese, ela é centrípeta em células de animais. Tá? Isso é por causa das constituições celulares diferentes, associado também à presença dos centríolos, que vai ocorrer essa citocinese de fora para dentro. Células vegetais, por exemplo, não têm centríolos. Isso é uma diferença muito importante entre as células vegetais e animais, que talvez vocês já tenham visto em algum vídeo nesse canal por aqui. Temos uma playlist inteira de células, de aulas de biologia celular, para vocês verem lá, para vocês aproveitarem. Não dá para assistir essa aula isolada e achar que vai entender todo esse conteúdo do nada. E bom, será que tá acabando? Não acabou, calma aí, galera. Vamos ver agora. Lembra que eu falei assim? Será? Que pena que a gente não pode ir pro laboratório, né? Mas acabei dando spoiler antes ali. Ignora a propaganda aqui, galera. Mas aqui nós temos uma imagem de uma lâmina, né, de uma microscopia, uma lâmina que foi feita, eu já expliquei na aula anterior, então vocês podem assistir a playlist inteira de biologia celular, que ela está cheia de conteúdo interessante. Então nós fizemos um corte de célula de cebola, um corte, na verdade, de tecido de cebola, do tecido vegetal da cebola, para visualizar sob o microscópio. E o que será que a gente consegue ver? Detalhe, não está na sequência do que a gente viu das etapas do ciclo celular, mas a gente consegue visualizar todas as etapas do ciclo celular nesse corte aqui. Esse aqui, qual será que é? Esse aqui era prometana telefonar. Esse é anáfase, se eu não estiver enganado. Bom, eu vi antes, eu estudei para falar, tá? Mas me parece que é a anáfase. Está começando a ocorrer a separação dos cromossomos. E essa daqui é a metáfase. Os cromossomos estão alinhados na placa equatorial. Nossa, isso está alinhado? Eles estão alinhados na placa equatorial, eu garanto. E essa aqui, qual será? Essa daqui é a prófase. Não dá para ver o núcleo. A gente consegue ver o material genético concentrado aqui numa região central, mais ou menos assim, uma circunferência aqui na célula, mas não dá para ver mais o núcleo, o nucleolo, né, na verdade. Núcleo, digamos que dá. E aqui, bom, a gente pode dizer que ela está na intérfase, ou que, quando acaba, na verdade, uma mitose, quando encerra a telófase, já começa a intérfase. É um ciclo de 24 horas que se reinicia ali a intérfase. E aí, essas células estão em intérfase, vamos dizer, são duas células filhas que resultaram de uma mitose. E aqui temos, por fim, a célula em prometaana telefonar, em telófase. É sério, eu preciso fazer isso real o tempo todo, porque é muito difícil lembrar a sequência. Então, pega esse macete que ele é bom, galera. Então, temos aqui a telófase. Você tem certeza se é telófase? Bom, já dá para ver que está formando uma divisão aqui, tá? Lembre-se que, como será que era a divisão, a citocinese, nas células vegetais? Ela era centrífuga, do centro para fora, beleza? E já dá para perceber que tem tá mais escurinho aqui, se vocês forem ver bem, assim. Então dá para perceber que tem já uma separação começando a se formar entre os dois novos conjuntos de cromossomos. Bom, acabei deixando aberto aqui, mas vamos lá. Esse aqui é o nosso microscópio,
vocês viram já mais ou menos aonde a gente ia chegar, né? Mas vamos lá, vamos explorar ele. E aí vocês podem acessar o link que vocês estão vendo aqui, né? Eu, quem sabe, vou colocar ele na descrição do vídeo também. Este é o microscópio. Quando a gente puder ir para o laboratório de verdade, a gente vai poder ver ele com mais detalhes, mas agora estamos vendo ele com o que a gente pode, beleza? E aí, então, nós selecionamos onion root. Root significa raiz, onion, cebola, tá? Raiz de cebola. Sim, eu confundo cebola com alho em inglês, os termos, mas acho que eu aprendi na faculdade fazendo com raiz de cebola e não com raiz de alho. E vejam só, estou dando aqui, né, um foco mais ou menos. Acho que a luz ainda não precisa mexer. A gente dá um zoom em 10 vezes e a gente consegue ver as células em detalhe já em 10 vezes? Ainda não. Dá para ver que tem umas um pouco diferentes das outras, tal. Mas aí, dando um zoom de 40 vezes, vamos conseguir visualizar cada célula. Vamos encontrar aqui células em todas as etapas? Bom, podemos ver, por exemplo, que essas aqui que eu estou com o mouse em cima já, elas estão em intérfase. Ou, enfim, são duas células filhas, elas não com nada de muito especial, de diferente nelas. Bom, e a prófase? Onde será que tem uma prófase, hein? Aqui tem uma prófase. Vejamos a prófase aqui, olha só. Será que eu consigo dar um zoom maior? Aqui temos a prófase, beleza? Ambas aqui estão em prófase. Porque não tem. Aqui é o nucleolo que eu estou passando o mouse aqui agora em cima. É o nucleolo. E aqui a gente não vê exatamente o nucleolo, a gente vê uma região, uma estrutura em circunferência, digamos assim, mas principalmente aqui. Aqui certamente tá, os cromossomos estão se condensando. Prófase, prometana, telefonar. Prófase, metáfase. Essa aqui é a metáfase? Então, pelo que eu observei, essa aqui é bem certo que seja a metáfase, beleza? Os cromossomos estão alinhados. Tá meio bagaçado, mas é isso sim. Mas então aquela ali não é metáfase? Me parece que ela é anáfase. A gente consegue ver muito bem aqui os... Como chama aquele trem? Os fusos mitóticos, tá? Os fusos, né, os fiozinhos da mitose, digamos assim, os fusos mitóticos, já dá para ver eles aqui, prontinhos para puxar, né, os cromossomos, um para cada lado, beleza? Um pouco para cada lado, né? Uma cromátide irmã de cada cromossomo para cada lado, beleza? E aí, onde será que está? Será que eu já não sei? Já sei sim, eu estudei para essa aula e eu vou, né, tá gravado e tal, então vamos lá. Vamos parar de enrolar. Por final, temos aqui a telófase, tá? Já dá para ver uma região aqui no meio e a telófase, um pouquinho para cada lado aqui. Depois disso, precisa começar a formar o núcleo novamente, o nucleolo. O nucleolo é a membrana nuclear e realizar a citocinese, que nas plantas é centrífuga, do centro para fora, que significa que nos animais é o que é diferente disso. Beleza? Bom, galera, nossa aula de hoje foi isso. E qualquer dúvida, estamos aí. Valeu!